Minhas irmãs e meus irmãos, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do Centro Espírita Josué Caboclo Cigano. Eu sou Lucas e, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos realizar o item 3, que, de acordo com o meu arquivo PDF do Evangelho segundo o Espiritismo, fica na página 26, o item 3 da introdução, que chama-se Notícias Históricas. Eu estou indo muito devagar, então hoje eu vou dar uma acelerada um pouco mais e vou ler da forma como eu costumo ler. Se houver alguma dúvida, se não for explicado direito, por favor, pergunte, deixe nos comentários, que eu faço questão de lhe enviar a resposta assim que eu puder. Então vamos começar pela nossa oração, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Dando continuidade, o item 3, Notícias Históricas. Está aqui. Para bem se comprometerem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas, e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Samaritanos. Após os cismas das 10 tribos, e aqui eu deixo uma tarefa de casa. Estudem sobre o cisma das 10 tribos de Judá. Como foi que isso aconteceu, quando foi e o que é que gerou, não é? As 10 tribos, tá? Mas o que é que as 10 tribos colaboraram para o judaísmo? Então, destruída e reconstruída várias vezes, samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Eles eram aquele que não estavam mais com Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se, sob os romanos, a cabeça da Samária, uma das 4 divisões da Palestina. Ou seja, quando Roma dominou a Palestina, ela deu a Samária como se fosse uma das 4 províncias que ela concebeu como província. Herodes, chamado o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, o imperador, lhe deu o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá, aversão profunda datando da época da separação. Perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles que retornaram maior à cisão e não terem de vir a Jerusalém para celebrar festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos, da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatemizados e perseguidos.
O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma origem das crenças de uma e outra. Ele coloca aqui, os protestantes deste tempo, porque quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, os protestantes tinham que lutar para poder exercer a sua crença. Era terrível você ter que lutar para acreditar em Deus. E olha que é o mesmo Mestre, Jesus. Tanto os católicos quanto os protestantes lidam com a mesma escritura. Mas aqui nós vemos muitos caracteres ainda do protestantismo atual, voltando-se para as leituras mais rebuscadas, com textos mais antigos, não é? E ele continua. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafá. Observam a lei de Moisés com mais rigor do que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Seita essa que desapareceu no século IV, que é exatamente quando Roma se diz cristã. E nós tivemos a primeira grande modificação da Bíblia. Publicanos. Eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos de cobrar os impostos de renda de toda a espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França e que ainda existem em algumas regiões. Os ricos a que estavam sujeitos faziam com que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exceções e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos que se superintendiam os dinheiros públicos e os agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Diz-se por vezes ávido como publicano, rico como publicano, como referência a riquezas de mau quilhate. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa. Por ser considerada contrária à lei, constitui-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado o Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, pois, abominavam o imposto e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que votam os publicanos de todas as categorias, entre as quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas. Assim, como os que com elas mantinham relações. Então, se você tinha relações com um publicano, você também era desprezado entre os judeus.
os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Olha só, os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Então, você era rejeitado por toda a ordem judaica, mas os judeus de destaque tinham relações. Portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria. Seriam os publicanos pobres, né? Pobres assim, né? Enfim, incumbidos principalmente da cobrança de direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa que, lógico, que pesava sobre os republicanos em geral. Ninguém gostava deles. Essa a razão por que o Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. No latim, persona non grata. No português, pessoa que não é bem-vinda. Fariseus. Do hebreu, parush, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia uma compilação de interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e de suas sutilezas, da escolástica da Idade Média. Daí nascerão diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como soe acontecer. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remota a 680 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sobre Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus. Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria, este último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que se lhe apagou o nome, em consequência da dispersão dos judeus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios. Estão dizendo que são pessoas que se ligavam à forma, aos termos, e não ao conteúdo. Mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como um meio de chegarem aos seus fins do que como um objeto da fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos.
No Evangelho segundo o Espiritismo, trata disso no capítulo 4, item 4. Jesus prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que, na lei, proferia o Espiritismo que vivifica a letra que mata. Se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Eis a razão porque se ligaram aos princípios dos sacerdotes que amotinam contra ele o povo e eliminá-lo. Quer dizer que, como eles eram inimigos, foram eles que tramaram para a morte de Jesus. Escribas. Quem eram os escribas? Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujo princípio partilhavam, bem como a antipatia que aqueles voltavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Sinagoga, do grego sinagogê, assembleia, congregação. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus todos os anos lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a chefia dos anciões, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhes de templo para a celebração do culto. Saduceus. Saduceus, uma seita judia, que se formou por volta do ano 248 a.C. de Jesus Cristo e cujo nome lhe veio de Saduc, seu fundador. Não criam na imortalidade, no caso não creiam, na imortalidade, acho que faltou um aqui, perdão. Não creiam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, creiam em Deus. Nada, porém, esperando após a morte. Pode ser que eu esteja errado também, desculpa, pode ser criam, Depois vocês olham aí na internet que ela sabe muito mais do que eu. Nada, porém, esperando após a morte. Só o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava à providência divina. Assim, pensando, tinham as satisfações dos sentidos físicos por objeto essencial da vida. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga, não admitiam a tradição, nem interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensacionalistas, os sensualistas da época. É lógico, se eles acreditavam no poder da carne, é lógico, Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Essênios ou Esseus, também seita judia fundada cerca do ano 150 a.C. de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiro, formavam entre si uma como associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra.
punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrário aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, os fariseus, de rígida prática exteriores e de virtude apenas aparentes, nunca os essênios tomaram por parte nas querelas que tornavam antagonistas aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito mais aos primeiros cristãos e aos princípios da moral que professavam, E os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Terapeutas, do grego terapeutai, formado de terapeuem, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação, também celibatários, votados à contemplação e vivendo vida solitária. Constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre judaísmo e cristianismo. E agora nós vamos falar no item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Aí você diz, oxe, mas eles não eram cientistas, não foram os que trouxeram a ciência, né? Sócrates, o grande filósofo que disse só sei que nada sei. Então, por que espírita? Vamos descobrir agora. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se de que a sua doutrina auriu-a ela dessa seita, e que, se houvera vivido no outro meio, teria professado outros princípios. Quer dizer, está errado dizer que Jesus trouxe o seu conhecimento da seita dos essênios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. Ou seja, os grandes pensamentos jamais entram de uma vez só, puf, chega lá e acabou. Não é assim. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores, que lhes preparam parcialmente os caminhos. Então, todas as grandes ideias, sempre tem gente que vem trazendo ela aos poucos. Como que o universo, que a Terra não é o centro do universo, que a Terra era redonda, que o Sol era o centro da nossa galáxia. Olha só, foi primeiro dito que o Sol é que era o centro do universo e queriam matar o homem que disse isso. Vamos ver se vocês sabem. Procurem antes de saber, dê um pause no vídeo que eu vou responder. Procuraram? Olharam? Ótimo! Deu tempo? Muito bem. Apesar de muita gente falar de Aristóteles, porque ele foi um grande pai da matemática, mas Galileu Galilei, e me perdoem chamá-los apenas de Galileu, depois de tanto que eu estudei, é realmente o nome que me vem mais à mente. Galilei, apesar de ser o sobrenome dele, não é exatamente o nome mais estudado nos livros. Mas lá vou eu falando novamente, explicando e conversando. Deixa vocês olharem, vamos voltar para o Evangelho, porque agora é que nós estamos no item 4 da introdução. Então, continuando. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores, que eles preparam parcialmente os caminhos.
Depois, chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina, desse modo não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Por que ele diz isso? Porque os espíritos dispostos a aceitá-la tanto estão encarnados quanto desencarnados. Então, o que é mais importante? É trazer uma ideia de abrupto ou ir trazendo devagarzinho para as pessoas se acostumam primeiro com o Sol sendo o centro do universo, depois que a nossa galáxia está longe do centro do universo. Então, toda vez que verdades são trazidas, elas sempre têm precursores, sempre tem pessoas que vêm antes para preparar. Tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, um Deus único, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelo escrito do seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo, para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Olha que legal. O nosso primeiro cientista, o nosso fundador da nossa primeira universidade, o homem que trouxe o conhecimento científico para essa terra, era, assim como Cristo, um precursor da nossa religião. Meus irmãos, ser perseguido pelas ideias corretas é a maior bênção que um homem ou uma mulher pode ter, ou como você se define. Como diz o Sermão das Montanhas, bem-aventurado aquele que é perseguido em meu nome. Esse, sim, deve agradecer a Deus. E nós, que viemos depois e que não precisamos passar por tais provas, devemos agradecê-los por não ter falhado, por ter cumprido o seu plano divino aqui na Terra e seguir os seus exemplos, para que possamos nós também cumpri-los, os nossos planos, os planos de Deus que nós devemos cumprir. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Ou seja, como é que Sócrates era pagão se ele combatia o paganismo? Que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que ademais trata-se de um fato da história
que a ninguém será possível apagar. O homem ha chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. O homem, se acha maduro bastante para encará-la. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, essas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. E aí ele vai para o subitem do item 4. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando. E, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. O que é que Sócrates disse? Não foi a mesma coisa que Jesus falou? Que a gente era espírito e deixa de sê-lo ao reencarná-lo. É só espírito puro. Nosso espírito continua com a gente. Ele disse, o homem é alma, é uma alma encarnada, ou seja, a gente não deixa de ser alma, só virou carne, entrou na carne, né? Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, entenderam? Existia-se unida à inteligência primeira, do bem, do belo, e quando separou-se dela encarnando, e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Quando a gente relembra que estava em uma vida melhor, a gente pensa em voltar para o plano espiritual. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos. 2. Segundo o ensinamento de Sócrates. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, bêbada, porque se prende a coisas que estão, por natureza, sujeitas à mudança. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam, então, os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Sócrates conceituou sabedoria de uma forma que nenhum dicionário foi capaz de colocar. E olha que isso não é um conceito sequer milenar. É muito mais antigo. E ele diz claramente, exatamente, que a verdadeira sabedoria é se ligar ao que é eterno. Assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tende a as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Vou fazer uma pequena pausa para uma
intrusão pessoal. Um amigo me disse que a prostituta do Apocalipse para ele seria a economia. E eu disse para ele que eu discordava. Primeiro porque está escrito que ela morrerá. E nesse local ela morrerá de novo. Ou seja, ela vai morrer e depois vai perder o perispírito. Ela vai morrer, vai para um local isolado, assim que está escrito, e lá ela vai morrer de novo, ou seja, vai perder o corpo espiritual, o perispírito. E eu disse para ele que economia não tem corpo. Mas eu disse para ele que eu não sei viver sem economia. Desculpa, se você é contra a economia, lembre-se. Ninguém se levanta de manhã cedo para ir trabalhar por esporte, por prazer. A gente vai por economia. A gente segue a nossa vida para poder ter o que precisamos. E isso é consequência da economia. Eu só acredito que ela está sendo usada pelas pessoas erradas e, logicamente, de forma errada. A melhor forma de se colocar a economia é a forma como é colocada no nosso lar. Se vocês têm alguma dúvida, novamente eu sempre indico. O filme agora está na Netflix e você pode comprar no YouTube. Mas se você não quiser, você pode ouvir a radionovela do livro, ou ler o livro, claro que é sempre muito melhor. Mas a radionovela do livro é impressionante. Eu já ouvi várias vezes, eu queria que vocês ouvissem também, você que está me ouvindo. Por favor, ouça a radionovela do Nosso Lar. É gratuita, está no YouTube. Para as pessoas que não sabem o que é uma radionovela, é uma novela lida na rádio, basicamente. A rádio, ela utiliza de sons e gorguejos e formas de fala para criar o ambiente que você precisa entender para aquela passagem. Então, se está chovendo, não precisa vir um narrador e dizer está chovendo. Coloca-se sons de chuva e trovão. Todos vão saber que se trata de uma tempestade, com bastante vento, coloca a zoada do vento soprando. Então, é assim que funciona uma radionovela. E continuando, para se apreciar com justeza, continuando de onde eu parei, tem de se as ver do alto, as ilusões. Isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de se isolar do corpo, a alma, para ver com os olhos do Espírito. É o que ensina o Espiritismo. Isso está no capítulo 2 do livro, item número 5. Para lermos o item 3, faremos na próxima aula. Essa aula foi realmente bastante produtiva, estamos avançando bem. Espero que as próximas sejam nesse mesmo passo. Mas cada aula é particular. E hoje eu gostaria de enviar um abraço especial ao meu afilhado de casamento e à minha afilhada de casamento. Hoje eu fui padrinho do casal que, apesar da moça eu conhecer há pouco tempo, a Laís, e me perdoe falar primeiro da esposa, porque o marido é quem eu conheço há bem mais tempo, mas a mulher vem em primeiro lugar. Então eu vou falar primeiro dela, com a sua licença. Laís, mãe de Guilherme, e agora esposa de um grande amigo meu, Vitor Leal. Ela eu ia dizer que ela foi, não, ela é uma bênção na vida desse meu amigo e na de todas as pessoas que a circundam. No momento que os dois se conheceram, eu pude fazer uma pequena parte do encontro. Houve um problema
no veículo que o meu amigo dirigia, e eu fui em direção a eles para resgatá-lo. Era uma noite chuvosa. Lembre-se, chuva é sinal de felicidade. E ao trazê-los, conversando o pouco que eu conversei com a Laís, desculpe chamar assim, senhora, mas por ser minha afilhada, eu acredito poder chamá-la pelo primeiro nome, pelo prenome. Então, minha irmã, é com muito amor no coração e com muito orgulho, se é que pode ser chamado de orgulho, que eu aceitei o convite de padrinho, e devo dizer que fui e sou uma pessoa muito relapsa. Eu acredito que o dia tem mais do que o que ele tem de horas, porque eu demoro muito fazendo tudo o que eu faço. Vocês já repararam, eu falo demais, eu me atenho demais. Mas é que eu acredito que as pessoas têm curiosidade e querem saber de verdade o que está acontecendo, e não apenas passar como um avião pelas coisas, que é, como eu costumo dizer, por cima e ligeiro. Não façam isso. O bom da vida é viver. Então, não pensem no final da jornada, mas pensem na jornada. Vou dar spoiler para vocês. Ninguém vai sair vivo daqui não, tá? Todo mundo vai morrer. Então, se o futuro é a morte, para que a pressa? Né? Esses ditados que a gente sempre escuta, mas que ninguém põe em prática. Hoje também foi a comemoração das bodas de ouro dos meus pais. Eu não posso escolher entre um evento e outro, e também não posso deixar de ir para nenhum dos dois. Então, eu fui para os dois. Deixei minha ausência tanto nas bodas dos meus pais quanto nas bodas dos meus afilhados, mas estive presente, e enquanto eu estive presente, eu realmente estive presente. Eu dei graças e glória a Deus pelo casal que se uniu e pelo casal que se mantém unido. Eu acredito que o presente material é apenas uma forma de se demonstrar o carinho e afeto, mas o abraço sincero e a vontade de que continuem juntos, esse sim é o maior presente que eu pude dar aos casais, aos nubentes. E hoje tivemos dois, meus pais e meus afilhados. Em um único dia eu tive o passado e o futuro. Em um único dia eu tive essas emoções. E eu agradeço a Deus por permitir que eu veja isso, que a minha vida seja contemplada por essas grandes histórias. Que vocês tenham muitas alegrias e que também tenham suas discussões, mas que estejam juntos em ambos os momentos, porque é assim que se vive uma família. Vamos encerrar hoje com a oração final. Senhor, meu Deus, ilumine aqueles que ouvem essas palavras e as palavras do seu Filho, para que possam ter a modificação necessária na sua vida e que possam cumprir o plano do Senhor aqui na terra. Que assim seja. Um forte abraço, força e luz.